Olá, meus queridos amigos, seguidores, estudantes de língua portuguesa, aspirantes à universidade ou a uma vaga num concurso público. Eu sou o professor Lincoln Lavô e quero ajudar você a alcançar o sonho da aprovação. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, esse canal com os seus colegas, entusiasmando, incentivando ainda mais o conhecimento na vida de todos, tudo bem? E não se esquece de inscrever-se no nosso canal, tá certo? Muito bem. Eu trago para vocês hoje como análise de língua portuguesa algumas questões muito importantes da banca de concursos Sebrasp, que é uma banca que tem características muito particulares e é uma das bancas de concurso mais cobradas no Brasil em importantes certames Brasil afora, tudo bem? Nesse conteúdo de hoje eu trago os exercícios de coesão que são sempre muito corriqueiros na elaboração desse estilo de prova. A coesão textual que é fundamental para quem escreve um texto e para quem analisa questões pautadas nesse conteúdo. Por isso, fica comigo e analisa aqui essas 4 pequenas questões que eu trouxe para vocês. Vamos começar então com o nosso pensamento inicial. Exercício de coesão. Muito bem. A Sebrasp sempre traz para vocês algum texto, algum pequeno texto que tem ali uma fundamentação necessária para resolver algumas questões sequenciais de interpretação, de análise gramatical, de correção gramatical, de substituição de palavras. Por isso você deve ficar muito atento à leitura do texto e usar como um critério importantíssimo a sua capacidade de interpretação. Nessa hora, ela tem que contar com muita força para a resolução de uma prova que exige de você muita leitura. Fica atento comigo. Esse pequeno trecho de texto diz o seguinte: a qualidade do ambiente urbano torna-se cada vez mais uma destacada fonte de cobrança da população sobre seus governantes. Repleta de problemas nessa área, a cidade de São Paulo experimenta nos últimos anos uma notável mudança de comportamento das autoridades municipais, que passam a incorporar o tema em suas prioridades de gestão. Muito bem. Como eu bem disse a vocês, esse é um material que vai trabalhar com a gente aspectos de coesão, seja ela a coesão referencial, anafórica ou catafórica, seja ela a coesão sequencial, que é aquela que dá evolução, crescimento ao seu texto. Tudo bem? Vamos ver o que o comando da primeira questão diz para a gente. A expressão nessa área, na linha número 3, é um elemento de coesão textual que retoma, ou seja, coesão referencial anafórica, para tratar de algo que já foi dito anteriormente na sequência do texto, tá bom? Então, a expressão nessa área retoma o antecedente qualidade do ambiente urbano. E a gente vai procurar isso aonde? No próprio texto, obviamente, tá certo? Se você pegar a leitura do texto comigo, bem aqui, ó, repleta de problemas nessa área, certo? E você percebeu que o começo do texto, o tema central desse texto, na verdade, é esse aqui, ó, a qualidade do ambiente urbano, tá bom? Apresentando, inclusive, nesse tema, algumas ideias, como a cobrança da população nessa área, nesse setor, nesse segmento da qualidade do ambiente urbano. A população faz muitas cobranças, né, aos seus governantes. Então, a referência aqui, ó, nessa área, que está bem aqui, está fazendo uma referência anafórica diretamente com uma expressão que foi usada na linha número 1, tá certo? Então, mais uma vez repetindo, a expressão nessa área é sim um elemento que retoma a ideia do texto, qualidade do ambiente urbano, lá na linha número 1. Por tal razão, eu posso assinalar esse quesito como sendo correto. Lembrando para quem está estudando que a banca Sebrasp ainda é aquela banca que cobra as questões certo ou errado, né? Diferentemente dos gabaritos que costumamos ver em outros tipos de questões de vestibulares ou de concursos, A, B, C, D, E, tá bom?
Vamos acompanhar comigo aqui mais uma leitura e mais uma questão importante sobre coesão textual. Esse pequeno texto aqui do Fábio Lucas diz o seguinte: a força da história. A história caprichosamente ofereceu aos brasileiros um símbolo de forte densidade, o de Tiradentes, para concretizar o mito do herói nacional. O lado generoso do chefe da rebelião anticolonial vem do transbordamento dos seus objetivos, no sentido de tornar coletiva a aspiração de ruptura e de liberdade. Não apenas um ato de particular conveniência no mundo das relações humanas, mas uma articulação de vulto nacional. Enquanto os ativistas da Inconfidência, Tiradentes, o maior e o mais lúcido de todos, e os ideólogos lidavam com categorias universais que pressupunham os interesses da coletividade brasileira, outros aderentes circunstanciais, os magnatas e os devedores da Fazenda Real, ingressaram no processo de luta a fim de resguardar vantagens particulares. Tudo bem? Tranquilo. Um texto de uma leitura simples, moderada, inteligível e fácil. O comando dessa questão pede o seguinte: as seguintes expressões do texto têm Tiradentes como referente. Ou seja, eu quero que você identifique para mim se esses termos, se esses trechos, essas expressões se referem todas elas a Tiradentes, que é o fator primordial desse texto. Vamos acompanhar comigo essa linha de raciocínio aqui. Vamos lá. O primeiro que ele fala é herói nacional. Bem aqui, ó. A história caprichosamente ofereceu aos brasileiros um símbolo, posso até dizer que é uma referência catafórica, porque esse símbolo vai ser dito exatamente depois, Tiradentes, para concretizar o mito do herói nacional. Quem é o herói nacional que o texto está referenciando? Tiradentes, referência anafórica, já foi dita anteriormente. Ótimo, até aqui perfeito. O lado generoso do chefe da rebelião anticolonial, opa, a questão está perguntando aqui, ó, chefe da rebelião anticolonial também é um termo referente a Tiradentes? Sim, aqui, ó, quando ele diz, ó, o lado generoso de quem? De Tiradentes, que é o quê? Chefe da rebelião anticolonial, ou seja, outro termo com referência direta a Tiradentes. Até aqui, perfeito. Vulto nacional na linha número 8. Aqui está dizendo aqui, ó, vulto nacional. Não apenas um ato de particular conveniência no mundo das relações humanas, mas uma articulação de vulto nacional, uma articulação de abrangência nacional, tá bom? De interesse nacional. Então, vulto nacional é uma expressão que não tem como referente a palavra Tiradentes. Por esse motivo, eu já posso lá no meu concurso público assinalar essa opção como sendo uma opção errada, porque vulto nacional não tem como referente a palavra Tiradentes. Tudo bem? Fechou? Vamos adiante na leitura de mais outras questões importantes aqui para a gente. Eu tenho aqui um texto que fala sobre algumas ideias muito particulares, muito interessantes, lembrando para vocês que os concursos públicos geralmente fazem isso. Eles gostam de explorar a leitura de textos de tipos e gêneros bastante diferentes. Você pode encontrar no seu concurso a leitura de uma notícia, de uma reportagem, de uma crônica, um texto dissertativo, argumentativo. Você pode encontrar diferentes nichos de leitura, tudo bem? Sabendo identificar, fazendo uma leitura atenciosa, criteriosa, você não vai sentir muita dificuldade em resolver as questões seguintes. Vamos continuar com mais essa ideia de questão Sebrasp aqui pra gente. Eu vou pular aqui a leitura do texto, que é do Michel Foucault, tá bom? Vigiar e punir, nascimento da prisão. Muito interessante essa leitura e vale a pena você dedicar-se a ela. As questões dizem exatamente o seguinte, fica comigo, ó. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto que você vai ler, que você vai analisar, julgue o item a seguir. No trecho, se liga só, acostumado
acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência do crime. Por que eu não fiz a leitura do texto? Porque essa questão, particularmente ela, não necessita de uma análise mais contextual da obra toda, tá bom? Apenas desse pequeno trecho que está marcado de azul na sua tela. Então acompanha comigo. As formas pronominais los, em vê-los, que é um verbo transitivo direto, e lhes, em mostrando-lhes, que é um verbo transitivo indireto, ou seja, ao mesmo tempo eu tenho aqui, ó, um objeto direto e um objeto indireto, tudo bem, retomam a palavra todos. Esse daqui é o propósito da questão. Dizer se está certa ou errada o fato de que esses dois pronomes retomam a palavra todos. Eu vou voltar na leitura do pequeno trecho, da pequena frase. Acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados. A minha pergunta é, queria ver quem afastado? Quem é que queria ver-se afastado disso? Eles, os espectadores. Mostrando-lhes a frequência do crime, mostrando a quem? A eles. A eles quem? Os espectadores. Então, não é a palavra todos o termo retomado pelos pronomes. Não é a palavra todos, mas sim os espectadores, tá bom? Então, como é os espectadores, o termo retomado por essa ideia, você vem aqui no seu gabarito e, ó, assinala como sendo a opção errada. Tudo bem? Quarta e última questão dessa primeira análise de exercícios para concursos públicos, rumo à aprovação. Analise comigo. A correção gramatical do primeiro período do segundo parágrafo seria mantida caso o trecho em que é um pronome relativo, fosse substituído por onde, que também é outro pronome relativo. Eu só quero deixar bem claro para vocês aqui uma coisa. O pronome onde, tá bom? O pronome onde, ele é um pronome usado, tá certo? Ele é um pronome usado com a ideia de lugar, tá certo? Então você só vai usar o pronome onde se ele assinalar, se ele expressar uma ideia de lugar, lugar fixo. Vamos voltar no texto e averiguar isso lá no primeiro período do segundo parágrafo. Vamos acompanhar comigo aqui, por favor. Vamos lá. Voltando ao texto. Aqui diz o seguinte, ó. A execução pública é vista, então, como uma fornalha. A execução pública é vista como uma fornalha em que se acende a violência. A execução pública é vista como uma fornalha onde, lugar onde se acende a violência. Ou seja, tanto o em que quanto a palavra onde aqui nessa situação estão indicando uma ideia de lugar. Por tal razão, essa opção, esse comando de questão aqui, essa questão, está gabaritada como certa. Então você vai lá no gabarito da sua prova, assinala a opção certa, corre para o abraço para ser feliz em relação às questões de coesão referencial, coesão sequencial, item muito importante nos concursos estilo Sebrasp. Tudo bem? Gostaram da nossa análise? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal e vai lá incentivar o conhecimento pelas vias da internet. Tudo bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.